Olá, uma boa tarde para você. Vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre alguns pontos do livro de Números. Nós estamos concluindo, ou já concluímos, a leitura do livro de Números, e eu quero destacar alguns pontos mais para a nossa reflexão. Já fizemos um primeiro vídeo que tem como título A Salvação, o Deserto e a Terra Prometida, que também está baseado no livro de Números, e agora vamos dar continuidade a essa reflexão. E quando nós continuamos lendo o livro de Números, eu aconselho que você ouça esse primeiro vídeo, nós vemos que naquele tempo foram feitos 2 censos. O Senhor ordenou que se fizesse a contagem dos homens que saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, começaram a caminhar pelo deserto. E segundo alguns estudiosos, há relatos que haviam 626.550 homens. 550 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, a multidão aí de 2 milhões e meio, aproximadamente. Essa primeira multidão atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto, começou a caminhada, houve muita murmuração, houve muitos pecados também. Construíram bezerro de ouro, levantaram ídolos, sentiam saudades do Egito, querendo voltar porque não estavam suportando a aridez do deserto, mas não estavam suportando porque não enxergavam a presença de Deus neste deserto e a sua manifestação. Porque quando nós temos olhos espirituais para ver a presença de Deus nos nossos desertos, nós conseguimos suportar este deserto, por mais árido que seja. Mas essa multidão foi seguindo a sua caminhada pelo deserto, e por causa das murmurações, Deus se irou e essa velha geração morreu toda no deserto, a não ser Josué e Caleb, que tinham outro espírito, conseguiram atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã, a terra prometida. Mas quando eles estavam para atravessar o Rio Jordão, que foi outro milagre do Senhor, como as coisas aconteceram, podemos ver que foi um ato milagroso, a mão do Senhor estava ali, para abrir de novo um caminho para a terra prometida. Lembre que ele abriu um caminho no Mar Vermelho para o povo entrar no deserto depois que foram salvos do Egito. E depois dessa caminhada de 40 anos, que poderiam ser 11 dias, a nova geração também recebeu este milagre do Rio Jordão ser aberto, a Arca da Aliança ir à frente, que representava a presença de Deus, para atravessarem o Rio Jordão e entrarem, conquistarem a terra prometida. Terra prometida não seria dada de mão beijada, como nós falamos, de uma forma gratuita, mas eles teriam que enfrentar batalhas, eles teriam que ser perseverantes, eles teriam que ter uma fé sustentada pelo Senhor para conquistar a terra prometida, que naquela época era uma terra física, mas hoje nós também precisamos dessa coragem, dessa fé, dessa persistência para conquistarmos essas regiões celestiais que Deus habita e entrarmos em um nível de comunhão maior com Ele. Então, no segundo censo, alguns estudiosos relatam que haviam 700 mil homens. Reparem que os números podemos considerar como sendo os mesmos, em ordem de grandeza. Porque Deus não se intimida com as nossas atitudes, com os nossos recuos. Se nós não queremos andar com Ele, Ele vai levantar outras pessoas que estão com esse coração disposto para andar com o Senhor. E assim aconteceu. E essa nova geração, sob o comando de Josué, porque Moisés já tinha morrido, atravessou o Rio Jordão e entrou
em Canaã para conquistar esta terra, uma terra fértil e abundante. Assim é as regiões celestiais onde o Senhor habita. Lá há fertilidade e há uma abundância da presença do Senhor. Então Deus salvou todos aqueles que foram libertos da opressão do Egito, mas como nós já falamos, devido à murmuração e aos pecados cometidos contra ele, ele disse que aqueles que viram a sua glória, mas murmuraram e o ofenderam, não entrariam na terra prometida. Vamos tomar isto para a nossa caminhada, para a nossa vida atual, porque nós temos visto a glória do Senhor se manifestar. Nós temos visto a mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Então não murmure, então não ofenda ao Senhor. Simplesmente dê graças a Deus, por pior que seja o seu deserto. Porque se você sempre tiver um coração de gratidão, você vai conquistar esta terra prometida, esta promessa divina desde o tempo de Abraão. E ele foi claro que a descendência de Abraão herdaria essa terra. E nós somos a sua descendência. Vimos também que, apesar do Senhor oferecer 40 anos nesta caminhada para o deserto, para eles se corrigirem suas atitudes, o povo não enxergava essa misericórdia do Senhor e continuava pecando obstinadamente contra ele. Lembrem que este povo recusou o maná que era oferecido a cada dia, na fidelidade de Deus, para que eles não passassem fome. O maná todos os dias caía do céu, a porção exata para alimentar a eles. E chegou um momento que eles recusaram este maná e começaram a desejar comer carne. Aquelas comidas prazerosas do Egito, eles se lembravam e desejavam comer aquela comida do Egito, rejeitando o maná, que simbolicamente representa também a presença de Deus, o derramamento da sua presença e da sua misericórdia. E então eles pedem ao Senhor que mande carne. Moisés leva essa petição diante do Senhor, porque Moisés é que estava intermediando o povo a Deus. E o Senhor chega a um ponto que, quando ele percebe que nós não queremos obedecer às suas ordens, quando ele percebe que nós não estamos dispostos a seguir o seu caminho, apesar de todos os milagres que temos vivido, ele dá o que nós queremos. E assim aconteceu. Ele deu carne àquele povo. Mas as Escrituras dizem que o Senhor atendeu o desejo do coração daquele povo devido à sua murmuração, mas as suas almas se definharam, emagreceram. Eles perderam a bênção que estava sendo derramada pelo Senhor naquele deserto tão árido, mas cheio de milagres. Então vamos ter muito cuidado com os nossos pedidos. Se nós estamos já andando com o Senhor, se nós estamos vendo a sua glória, enxergando a sua manifestação na nossa vida, na nossa caminhada, cuidado com os seus pedidos. Porque quando o Senhor vê um coração ingrato, ele atende o pedido daquele coração, mas não é o melhor pedido, não é a melhor coisa que ele pode fazer por você. Poderá vir atrás deste pedido muita praga, muita pestilência, muito juízo.
Então, no capítulo 14 do livro de Números, nós podemos refletir quando Moisés mandou os espias para espiar aquela terra, terra de Canaã. E depois de 40 dias, eles voltaram trazendo a seguinte notícia: é uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra muito boa, muito abundante. Leite fala da palavra, mel fala da revelação, se nós quisermos levar para o plano espiritual. Mas eles diziam, mas o povo de lá é muito forte e muito poderoso. E as cidades são muito fortificadas. Os homens têm grande estatura, eram gigantes e estão por toda a terra. Em outra palavra, esses espias estavam vendo sempre o lado difícil daquela situação, porque a nossa vida é assim, sempre tem um lado difícil, um lado que nós temos que conquistar pela nossa fé no Senhor, pela nossa confiança no Senhor. Mas nós temos que enxergar também as bênçãos que virão depois dessa conquista. E essa conquista vai se dar sempre pela fidelidade do nosso Deus. E dentre os espias, só 2, Josué e Calebe, que tinham já outro espírito, eles enxergaram a terra de uma outra forma, com uma outra esperança. Eles conseguiam ver a bênção que estava sobre aquela terra, apesar de não deixar de ver também as dificuldades. Então Calebe interviu, fez calar o povo diante de Moisés e com convicção disse: certamente nós subiremos e possuiremos esta terra, e nós a teremos por herança. Mas aqueles outros espias insistiam em desanimar ao povo, mesmo sendo uma ordem divina conquistar aquela terra. O que nós podemos extrair aí de mensagem para a nossa vida, a nossa caminhada, é que nós precisamos confiar no nosso Deus em qualquer circunstância, mesmo que aparentemente a situação esteja contra nós. E nós temos aí o exemplo de Davi diante de Golias. Golias, um gigante poderoso, muito bem armado, vestido com toda a sua armadura de guerra, e Davi, um jovem apenas com uma funda. Mas ele enfrentou Golias em nome do Deus de Israel. Essa é a chave. Nós temos que enfrentar nossas dificuldades em nome do Deus de Israel, porque Ele é poderoso e Ele pode vencer todos os gigantes. Davi não olhou as circunstâncias, mas ele foi em nome do Deus de Israel, com a fé que já estava depositada no seu coração e com a confiança que ele já tinha no seu Deus. E ele foi vitorioso nessa batalha, apesar de ter um gigante diante dele. Então, quando essa visão negativa foi levada ao povo, isso fez com que o povo murmurasse contra Moisés e Arão. Veja que uma visão negativa que nós passamos para o outro, nós podemos estar contribuindo para que ele peque contra o Senhor. Então vamos ter muito cuidado na visão que nós passamos para o outro, independente das circunstâncias difíceis, porque nós podemos levar o outro a pecar diante do Senhor e nós seremos responsabilizados também por isso. Mas Josué e Calebe se mantiveram firmes, se mantiveram dispostos a possuir aquela terra juntamente com a nova geração que tinha nascido no deserto. Essa nova geração não conheceu o Egito, não tinha por que sentir falta do Egito, das comidas do Egito, dos prazeres do Egito, porque eles simplesmente
não conheceram o Egito, então não tinham por que querer voltar atrás. Na verdade, essa nova geração tinha uma esperança diante deles, uma terra prometida, abundante em mel, fértil, uma terra que mana leite e mel. Se eles voltassem para trás, o retrovisor deles só mostraria para eles o deserto. E diante deles estava uma nova esperança. Então, diante de toda essa situação, o povo queria apedrejar Josué e Calebe. Então, nesse momento, entra de novo a fidelidade do Senhor. A glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E o Senhor perguntou a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que eu já fiz? Então, diante da indignação do Senhor, ele promete ferir o povo com pestilência e rejeitou aquele povo. Mas Moisés, como um líder, 100% líder, ele intercedeu pelo povo diante do Senhor. Então o Senhor resolveu perdoar o povo, mas disse que eles não entrariam naquela terra, porque eles rejeitaram a glória do Senhor e os sinais que o Senhor fez. Então, esse capítulo 14 nos fala de uma maneira muito clara do nosso relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele vai ser determinante para os nossos momentos de decisão. Se nós temos um relacionamento firme com Deus, se nós confiamos nesse Deus, desenvolvemos uma confiança, uma fé, nós saberemos decidir de uma forma acertada. Então, o nosso relacionamento, quanto mais íntimo for com o Senhor, vai fazer com que nós tomemos decisões mais acertadas na nossa caminhada. Porque nós teremos mares para atravessar, nós teremos rios para atravessar, desertos para percorrer. E precisaremos dessa relação íntima com o nosso Deus. Porque muitos já saíram desse Egito espiritual e já saíram até há algum tempo. Mas continuam no deserto, muitas vezes murmurando, ofendendo ao Senhor. Talvez até alguns já tenham visualizado a terra prometida, essa região celestial onde Deus habita, que mana leite e mel, que é fértil, que é abundante. Mas não conseguiram ainda entrar nessa terra por falta de coragem, por falta de fé e por uma acomodação. Porque nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência de se acomodar em um determinado patamar que ele alcançou. Mas a ordem é que prossigamos, que sigamos avante para conquistarmos tudo que o Senhor tem para cada um de nós. E nessa caminhada nossa, nessa persistência, nessa determinação em prosseguir, nós vamos conhecendo a vontade do Senhor para a nossa vida, que é sempre boa, agradável e perfeita. Acima de tudo, ela é perfeita. Porém, quando estamos no centro desta vontade, nós adquirimos coragem suficiente para superarmos os obstáculos, superarmos as dificuldades, a aridez do deserto. Porque nós vamos perceber, vamos enxergar com os nossos olhos espirituais que o Senhor sempre esteve presente na nossa caminhada. E nós podemos concluir essa reflexão
da seguinte forma: Deus deu um livre-arbítrio ao homem. Ele deixou o homem decidir. Ele mostrou o caminho, ele traçou o plano, mas ele deu o livre-arbítrio ao homem, para o homem escolher que caminho seguir. Mas quando falta ao homem, ao ser humano, a fé, a confiança, a determinação, a persistência em continuar neste caminho divino, Deus também se detém, como ele detinha a nuvem que estava sobre o tabernáculo e obrigava o povo a parar, talvez para eles refletirem mais sobre suas atitudes. Então Deus, ele não é uma pessoa que esteja limitada. Ele pode fazer tudo. Nós podemos alcançar todas as coisas através do Senhor, através do seu plano e do seu propósito para a nossa vida. Mas a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança nele, limita a ação de Deus. E é por isso que aquela nuvem, de vez em quando, ela parava, estacionava ali, o povo tinha que permanecer debaixo da nuvem, para a situação ficar mais confortável no deserto, e eles paravam a sua caminhada de tempos em tempos, na esperança que eles pudessem refletir, voltar atrás com algumas atitudes, com alguns pensamentos, para poderem herdar esta terra. Então Deus, ele não é limitado, ele é um ser ilimitado e infinito, mas ele se limita diante da nossa falta de fé. E Deus, podemos dizer que ele tem duas vontades. Ele tem a vontade orientadora, que é aquela vontade em que o Espírito Santo está nos orientando nesse caminho e nos mostrando por onde devemos seguir. E ele tem também a vontade permissiva, onde ele permite que nós tomemos a nossa decisão. Mas ele sempre está na expectativa que nós façamos a opção da sua vontade orientadora. Que o seu Santo Espírito sempre nos dirija a cada decisão, a cada situação que nos encontramos, a cada obstáculo que se apresenta na nossa frente. Mas ele também deixa disponível para todos nós a sua vontade permissiva, ou seja, ele permite que nós também façamos a nossa escolha e façamos a opção pelo caminho que queremos seguir. Reflita nesta mensagem, reflita na sua caminhada, reflita no caminho que você está escolhendo, reflita também na vontade orientadora e permissiva do Senhor. E nós nos encontramos em outro momento para continuarmos refletindo na palavra de Deus e conhecendo o seu caráter e a sua pessoa maravilhosa, que é infinita e ilimitada. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família e até outro momento onde nós nos encontraremos. Até lá!